Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todas, todos e todos. Eu sou a Tati Siqueira, estou aqui com a Cissa, então vou pedir para você se apresentar. Cissa, tudo bem? Oi, Tati, tudo bem? Para todos, todas que vão nos assistir, eu sou a Cissa Pípari, eu sou cientista social e tenho formação em gestão pública. E hoje nós vamos bater um papo bem legal aí com vocês. Isso, então o nosso tema de hoje é a literatura como direito, ou direito à literatura. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer uma audiodescrição aí para incluir todas as pessoas, né? Para todos verem, para todos escutarem, para todos terem acesso a essa nossa conversa aqui. Então, eu sou a Tati, eu sou uma mulher, estou usando óculos, tenho a pele branca, estou usando fones de ouvido, minha camiseta é preta, tem o símbolo da Mulher Maravilha, e atrás tem um painelzinho aí virtual cheio de livros. Você, Cissa. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, estou usando óculos. No fundo tem uma bicicleta e tem um pôster que eu fiz uma fotografia do eu caminhando com o Buzz Lightyear e eu tô de camiseta preta. Viva! Cissa é uma baita fotógrafa, né, Cissa? A A gente se gente brinca um conheceu, pouquinho. a gente se conheceu no Esquina, né, Cissa? Então, o Esquina, para quem não conhece, era um coletivo que fazia poesia, saraus de poesia, tanto na periferia quanto nos bares. E a Cissa sempre foi uma grande apoiadora nossa, sempre estava lá firme e forte, né? Já incentivando a literatura, né, Cissa? Exatamente. Maravilha. Esquina marcou muitas histórias, era um projeto muito interessante e a Tati é uma pessoa fenomenal que eu tive o prazer de conhecer e a gente se tornou grandes amigas aí. Aí, somos parceiros. Então, que eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar umas divulgadas antes de qualquer coisa. Deixa eu apresentar aqui. Então, nosso tema é o direito à literatura, com a Tati Siqueira e a Cissa Pipari. E temos um livro da Isabel Allende, né? A foto é muito legal. Então, vamos divulgar aí. Esse projeto faz parte da economia criativa de Poços de Caldas, da Prefeitura de Poços de Caldas. Né? Então, nós temos o patrocínio da Prefeitura e da Poços Cultura e Arte. E esse vídeo está sendo vinculado no Poços Curte em Casa. Então, a gente tem aqui o Instagram do Pós Cultura e Arte. Sigam o pessoal lá no Pós Cultura e Arte para ficarem sabendo mais aí sobre as novidades, né, das culturas impostas, das coisas que estão acontecendo, porque a gente faz para o povo mesmo, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso. E aqui a gente tem o Instagram da Cissa, @cicaopipari, né, sem o cedilha. Tem também aí o meu, sou Tati Siqueira, @sou Tati Siqueira. E no meu YouTube também tem um canal agora, que é o Livralhada da Tati, que é um canal literário onde eu faço algumas resenhas de livros aí. Então, os livros que eu tô lendo, eu coloco lá. Algumas resenhas, né? Como incentivo aí à literatura. Se você quer divulgar mais alguma rede social sua? Essa aí mesmo. Pelo Instagram acho que tá legal, né? E no meu YouTube é Cissa Pipari também. Tá lá pra galera ver. Vai estar lá esse vídeo junto com a Tati. Maravilha. Então, aqui, ó, a gente tem só o Instagram aí, só dar uma mostradinha no Instagram da Pós Cultura e Arte, né? A gente aqui, né, fãs da tecnologia. Tem todos os eventos aí que já aconteceram, que vão acontecer. E a gente tem também, opa, que saiu aqui. Vou voltar aqui, o YouTube também. Vocês estão vendo aí, provavelmente pelo YouTube. Eixa, não está aparecendo. Bom, mas enfim. Voltamos aqui para a nossa apresentação. Peraí, que agora tem que voltar os bagulhos certinho. Acho que é aqui. Volta apresentar. Maravilha. Então, essa foi a nossa divulgação. E eu coloquei aqui, né, uma coisa assim, só para a gente colocar lenha aí na fogueira do descontentamento, como diria o Michel Malamed, né? A gente tem uma figura aqui, uma foto de um rapaz com uma touca preta, como se fosse um assaltante ali, mas com um livro, armado com um livro do Manuel de Barros, né?
Isso é muito bom. E aí eu coloquei aqui uma poesia do Inquérito, também que fez parte da nossa história do Esquina, né? A gente foi muito influenciado por essa cultura, por essa literatura marginal, de todos esses escritores que a gente teve conhecimento, a gente conheceu eles, né? Isso é tão legal, né? Então aqui, só vou desistir, abortar minha missão quando a educação aqui virar ostentação. Isso faz parte de uma música aí do Inquérito. O que você acha dessa poesia, Cissa? Eu acho sensacional e eu acho que é muito importante a gente falar a questão da cultura da literatura marginal. Porque as pessoas, na hora que elas ouvem literatura marginal, elas acham que é uma questão de marginalidade, que está ligada à violência, e pelo contrário, é levar a cultura para quem está à margem da sociedade, que não tem essa possibilidade, muitas vezes, de ter um livro, de ter um acesso à leitura e à literatura. Então, é muito importante. E é uma linguagem muito popular e é uma linguagem que chega até os adolescentes. Então, é super saudável, é super essencial, né, fundamental, eu acredito, que essa literatura marginal consiga abranger cada vez mais os adolescentes, as crianças, trazendo para elas livros. Olha aí, vocês estão vendo Manuel de Barros. Às vezes a gente acha que são nomes de escritores que são muito distantes da nossa realidade, mas a hora que a gente começa a ler e se envolver com a poesia, se envolver com a literatura, a gente vê que é o nosso cotidiano. Então, a poesia marginal, a literatura marginal é fundamental para a gente poder chegar até as pessoas. E aqui embaixo eu coloquei na Fundação Casa, essa é uma poesia do Sérgio Vaz, né? Na Fundação Casa, quem gosta... Opa, peraí que deu um... Aqui. Quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí recitei Negodrama dos Racionais. Senhor, isso é poesia? É. Ah, então nós gosta. É isso. Todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta, né? Eu gosto muito dessa poesia porque ela fala a nossa realidade, assim. Por exemplo, a gente vai apresentar um poema, né? Fala de poesia numa sala de aula, de algum lugar, e fala assim, aquelas coisas chatas, que já vem aquelas coisas de Camões, né? Daquelas coisas tão difíceis de se entender, e aí veio o Sérgio Vaz e me recita aí o Negodrama, que é uma música dos Racionais. E isso quebra muito, fala assim, nossa, isso aqui é poesia, né? Então a gente gosta. Então essa é a nossa função, né? De ser esse mediador dessas crianças, desses alunos, desses adolescentes, de despertar isso, né? Despertar esse desejo. Isso aqui a gente gosta. A gente não sabia que gostava, mas a gente gosta. Né? Exato. Eu acho que é muito, muito bacana a gente falar sobre isso, porque, como a gente fala, fica à margem, né? Fica longe, fica distante. Eu e a Tati, a gente estava conversando sobre a questão da inclusão da literatura, do acesso à literatura, do acesso aos livros, da dificuldade, né? De como o livro ainda é caro, né? Às vezes as pessoas não podem deixar de comer para comprar um livro. E muitos desses meninos, às vezes, precisam dessa ferramenta, né? Que o livro também é um alimento para a nossa alma. A literatura é um alimento para a nossa alma. E esses meninos que vêm, né? O Sérgio Vaz, que a gente também é super fã, ele fala de uma realidade, de um cotidiano. E isso é a literatura, né? A gente tem que falar sobre o que é a realidade de cada pessoa. Então, é muito legal a gente sempre refletir nessa questão. Aonde eu estou e aonde é o meu lugar. O lugar de fala. Muitas vezes os meninos na periferia, essa é a linguagem que é o cotidiano deles e que move ali a estrutura. E ao fazer refletir. Por que a gente fala tanto dessa importância da literatura, das palavras, das pessoas terem conhecimento? Porque nós ficamos cada vez mais questionadores. É isso que é o mais importante, a gente questionar, aprender, conhecer, para a gente questionar, a gente buscar o nosso direito, saber do nosso dever, e saber que tudo isso é poesia. É aí. Eu me lembrei agora assim que os escravos antigamente não tinham acesso a saber ler, porque se eles soubessem ler, eles iam saber dos direitos que eles tinham. Né? E eles poderiam combater toda aquela escravidão, né? Então eles queriam deixar os escravos na ignorância mesmo, né? Para não saber nada, né? E é isso, a gente tem que trazer esse questionamento mesmo que você falou, né? De trazer o pensamento crítico, e a literatura, acho que ela tem um papel assim, muito
humanizador também, a gente fica com menos preconceitos, né? Nossa, a gente vai falar um pouquinho mais aí de toda essa coisa da literatura, né? Eu acho que ela é tão essencial, assim, então é isso que a gente quer trazer hoje, né? Para a gente aí, só botar mais lenha na fogueira, eu trouxe aí uma citação do Paulo Freire, né? Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Meu Deus, tão forte. Não sei nem o que dizer. Eu disse tudo. Exatamente, e às vezes as pessoas não entendem a profundidade do Paulo Freire, a necessidade do Paulo Freire e a necessidade da gente aprender. Paulo Freire, ele começou a fazer um método de ensino para popularizar a alfabetização, para as pessoas até que eram mais velhas, analfabetas, a aprender a ler, a escrever, né, com uma linguagem muito popular, com uma metodologia muito popular. Então, eu acho que assim, a gente precisa começar a refletir, né, o que a gente acredita nessa educação e por que a educação vai mudar as pessoas. E como a gente muda essas pessoas mudam o seu habitat, mudam o seu grupo social, e a gente só vai ter que propagar cada vez mais o bem. É importante que a literatura ela é libertadora, né? Eu acredito que o Paulo Freire fala isso na questão da educação. Você se liberta, você aprende e você muda toda a sociedade e muda as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a gente luta tanto pela educação, a gente luta tanto para que as pessoas tenham acesso aos livros, né? Porque os livros é isso, eles transformam a tua mente, eles transformam a tua visão de mundo, porque ela reflete justamente a visão do autor, né? O autor quer dizer alguma coisa, e no que ele querer dizer alguma coisa, a gente também está aprendendo, a gente tem uma visão, e assim, a obra ela é pública, né? Assim, ela vai. E às vezes o autor não tem nem noção do quanto aquela obra está chegando na gente, assim, e o quanto aquilo está transformando a gente, quanto aquilo está transformando a nossa visão de mundo, a nossa atitude enquanto outro, né? E o Paulo Freire ele defende muito essa coisa do amor, né? Eu achei a coisa mais linda. Então, assim, é um ato de coragem você amar, né? Defender esse amor, né? Então muitas pessoas não sabem bem quem é Paulo Freire, já vem com preconceito, né? Não, peraí, vamos ver quem que é, o que ele está falando? É legal o que ele está falando? O que a gente pode dialogar com ele, né? Então, acho que assim, bom a gente conhecer, por isso que eu quis trazer ele também. Então, bora lá. Eu coloquei aqui, né, os direitos fundamentais. Então, Cissa vai trazer para a gente aí uma visão mais, né, do que está acontecendo aí nessa. Eu até falei, a gente colocou aqui, né? Tudo isso aqui é inspirado no texto do Antônio Cândido, né? Então, essa nossa temática aqui, ela veio de um texto que foi indicado para mim na faculdade de metodologia do ensino de literatura. E eu achei tão bacana, aquilo me tocou tanto assim, que eu falei assim, cara, isso aqui vai virar uma palestra, isso aqui vai virar um debate, isso aqui tem que ser falado, as pessoas têm que conhecer isso, né? Eu nunca tinha pensado da forma que o Antônio Cândido traz a literatura. Então, ele defende a literatura como um direito, né? E aí ele falou um direito humano, e aí você me falou assim, cara, não é legal você colocar um direito fundamental? Explica pra gente aí, Cissa, essa relação direito humano e direito fundamental. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com as inversões de papéis que a gente está vendo e a falta de conhecimento de políticas públicas, né? E quando às vezes as pessoas falam sobre direitos humanos, as pessoas torcem os olhos, né? Torcem a boca, direitos humanos, acham que é para defender bandido. Não, direitos humanos é para você defender o ser humano, para você defender as pessoas. E são direitos básicos, né? As pessoas têm o direito à educação, saúde, moradia, esporte, lazer, cultura, o livro. As pessoas têm o direito de ter acesso à leitura e à literatura. Mas a gente fala sobre os direitos fundamentais, por quê? Porque eu entendo que é fundamental que a gente tenha direito à vida, tenha direito à liberdade, tenha direito à igualdade, propriedade, à segurança, direitos sociais. E aí, dentro dos direitos sociais, eu acredito que a literatura é um direito fundamental. As pessoas terem acesso à cultura, acesso à literatura, acesso a livros, acesso à informação.
A gente viu que nessa pandemia as pessoas sofreram muito, né, com esse cerceamento de direitos da gente de ir e vir, porque a gente teve que ficar confinado nas nossas casas. E muitas dessas pessoas aprenderam e começaram a conhecer a literatura, começaram a conhecer os livros, ter um conhecimento. Muitas pessoas me falaram, olha, eu fiquei em casa, eu comecei a ler mais, porque aí a gente se dá o tempo do prazer da leitura e dá o tempo para a gente ter esse contato, né, essa proximidade cada vez mais do livro. E eu acho muito legal quando o Antônio Cândido fala que o movimento pelos direitos humanos, né, porque ele te leva e te remete para as histórias, né, que você vive ali diariamente. Sonhar é muito importante e a literatura traz isso para a gente, né? Por que a gente não pode sonhar a ter uma vida melhor? Por que a gente não pode sonhar em ter acesso a mais informações, né? E às vezes é utopia a gente pensar nesses sonhos, pensar, né, no que a gente pode ter, mas ele traz na realidade da gente a questão da igualdade e da justiça, porque a Constituição determina que nós somos iguais perante a lei. Mas por que a gente não tem os mesmos acessos que as pessoas que podem comprar um livro? Né? Por que a gente tem que pagar tanto imposto em cima de livros? Por que a gente não consegue fazer com que a lei, que é a Lei 13.696, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, né? Fortalecer o Sistema Nacional das Bibliotecas, né? Então, eu acredito que a gente tem que começar a resgatar tudo isso e pensando que é um direito fundamental. Da mesma forma que a gente tem que comer, que a gente tem que se vestir, que a gente tem que morar, eu acredito que a literatura, o acesso aos livros, o acesso à educação, também é um direito fundamental e que todas as pessoas possam ter esse acesso. Eu gostei bastante desse questionamento dele, assim, né? O que são direitos fundamentais, né? Reconhecer que aquilo que é indispensável para nós também é para o nosso próximo, né? Então, o que é indispensável para mim? É tudo isso, né? Educação para mim é indispensável, casa, comida, saúde, lazer, o livro para mim é indispensável, né? Aí ele faz questionamento, mas você já pensou que o seu semelhante pobre tem direito a ler Dostoiévski e escutar Beethoven? Cara, isso é muito legal, né? A gente tem várias coisas de projetos que foram feitos em favelas, assim, de incentivo à literatura. O próprio Sérgio Vaz tem um sarau na periferia de São Paulo, e ali muita gente se despertou à vontade de escrever poemas, né? Até tinha uma senhorinha, que eu esqueci o nome dela, que começava a recitar e escrever a poesia. Não sei se você lembra disso. Lembro, ela é linda. Eu também não lembro o nome dela. Então, isso assim, para mim, isso já é uma... Cara, isso é muito lindo. Então, assim, não é porque as pessoas não querem, elas não sabem que querem. É bem isso, né? A gente não sabe que gosta de literatura. E de ver essa literatura, assim, falando com a gente, né? A gente começa, assim, com Racionais, a gente começa com Negro Drama, que é uma baita de uma poesia, e aquilo vai incentivando a gente a ir a outras coisas. Eu lembro que eu gosto muito de Crepúsculo, né? E é um preconceito com o tal do Crepúsculo, né? Porque todo filme, aquelas coisas todas. Mas, gente, eu comecei a voltar a ler, assim, por causa do Crepúsculo. E no Crepúsculo, a Bella, ela lê muito. Ela é uma personagem que lê. E eu, recentemente saiu aquele O Sol da Meia-Noite, eu participei de uma leitura coletiva, falei assim, deixa eu ver se eu gosto mesmo de Crepúsculo, era coisa de adolescente, né? Sei lá, coisa de jovem aí. Eu falei assim, gente, eu gostava mesmo. E aí eles criaram um clube só para ler os livros que a Bella leu. Então lá tem Morro dos Ventos Uivantes, tem um monte de outros clássicos que ela lia, Jane Austen, né? E aí foi uma porta para que essas pessoas também começassem a ler essa literatura, consumir essa literatura, né? Então eu achei muito interessante essa... das pessoas terem esse direito, né? Vamos discutir aqui Dostoiévski, né? A gente leva muito assim, eu acho que a gente leva para a sala de aula uma coisa muito... ler para o vestibular. Eu vou ler um tanto de obra para o vestibular e acaba que a gente não lê, a gente lê resumo, e a gente lê através de livros didáticos de outras pessoas que leram, a gente não tem a experiência de estar com aquele livro. Eu lembro que eu li o Capitu porque eu precisava... É Capitu, né? No Machado. Machado de Assis. Aí eu li e falei assim, gente, eu sou obrigada a ler isso aqui. Mas quando eu fui lendo, eu falei, nossa, isso aqui é muito bacana.
Mas eu fui contaminada por aquela coisa de vestibular e demorou muito tempo para eu ler Machado de Assis de novo. De resumo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro, e isso acaba afastando também as pessoas do livro, né? O que você acha disso, Cis? Concorda com isso? Eu acho que assim, a gente vive ainda numa sociedade de que a gente acha que o pobre, o preto, não pode ter acesso à educação. E a gente ainda vive num país que tem um índice ainda muito grande, muito alto de analfabetos. Então a gente precisa começar a se conscientizar disso. E aí as pessoas, quando começam a ler, e principalmente dependendo de uma certa idade, essa senhorinha mesmo que faz as poesias, né? Muitas mulheres, muitos homens começam a ter acesso a esses livros, ao conhecimento, e até aprender a ler e escrever muito tarde, porque não tiveram oportunidade, tiveram que começar a trabalhar muito cedo, principalmente as mulheres, né? Nós ainda mulheres temos assim os nossos direitos assim muito de conquistas em poucos anos, né? Nós, no ano de 1932, que nós tivemos direito a votar, porque antigamente quem votava para a gente eram os homens, eram os maridos, ou quando a gente mesmo tinha essa possibilidade de escolher, quem escolhia eram os maridos. Então, assim, essa questão de a pessoa ter acesso ou não poder ter acesso, quem que fala que uma mulher ou alguém de uma periferia, ou até uma pessoa que tem acesso a alguma informação, não pode ler Dostoiévski ou pode escutar Beethoven? Então, a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas e a gente precisa começar a cobrar mesmo dos nossos governantes esses direitos para essas pessoas, né? A gente vê muitos trabalhos aí nas periferias de levando música clássica, né? Das pessoas podendo fazer balé, né? Que às vezes são coisas que assim é muita utopia, né? Como diz até no próprio texto, né? Ou algum sonho. E por que a gente não pode realizar sonhos? Qual que é a dificuldade? E por que a gente não tem essa formação dentro da escola, né? De que as pessoas possam ouvir dentro da sala de aula um Beethoven, né? A sinfonia, não sei quantas de Beethoven, eu ainda não tenho uma especialização em Beethoven, mas eu acho que é muito legal. A Quinta Sinfonia de Beethoven. É porque a gente não foi educado para isso. Na verdade, todo mundo conhece, né? Bolero de Ravel. Eu adoro. Eu acho a coisa mais linda do mundo você pensar, fechar os seus olhos e começar a despertar, te leva para um outro lugar que não é aquele teu. Então, às vezes, as pessoas também fogem um pouco daquela realidade. Por quê? Porque a literatura, ela te faz sonhar. Então, você busca outros lugares, né? Você imagina você pensar que você pode sair de uma situação de violência através de um livro, né? Muitas mulheres que começaram a se conhecer, se entender como mulher, os seus direitos. Então, eu acho que libertador é a palavra. Então, eu sempre sou muito a favor. Eu tenho lido alguns livros, sempre faço parte de leituras coletivas, eu gosto, né, porque a gente discute muito. Então, acho que uma das coisas que é muito bacana é a gente ter uma leitura coletiva, né? Aqui em Pós tem o Leia Mulheres, tem muita gente que está fazendo, está movimentando aí, né? Esses clubes. Então, eu sigo um monte de booktuber aí, porque isso me incentiva. Eu tenho aplicativo no meu celular, então acho que esse tipo de coisa incentiva muito a gente. E a gente está lendo agora o livro Ao Farol, da Virginia Woolf, né? E que livro mais, assim, meu Deus! E falou justamente disso que você está falando, do papel da mulher. Então, a Virginia, ela retrata aquela mulher numa época ali antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial ali, né? Ainda muito dependente do marido, né? Ela quer a aprovação do marido e tudo os filhos, é a vida dela. Ela não vê que existe uma outra coisa, né? Que existe uma outra possibilidade, assim. Mas aí a Virginia vai brincando ali, né, mostrando aquelas nuances daquela mulher, assim, e a gente vê assim, gente, a mulher votar foi ontem, não faz muito tempo que a gente conquistou isso, né, e esses padrões de pensamento que a gente vê nos livros, assim, e quando eu vejo isso hoje, eu fico apavorada, eu fico assim, nossa, que pensamento mais, né, tão tacanho, assim, tão antigo, né? A gente já está numa outra coisa, a gente precisa dar outros passos, outras conquistas da mulher, né? E é muito bacana isso, de ver mulheres escrevendo, né? Antigamente a mulher não podia escrever. Era assim, uma Jane Austen que surgiu
que ela foi transgressora também, né? Emily Brontë, né? Essas mulheres assim, e outras que usavam pseudônimos de homens, né? De homens. Para poder escrever, de ter um respaldo, né? Meu pai do céu, e hoje a gente tem negros, não podiam. Um autor negro, fala para mim um autor negro de tempos passados, quase não se vê, né? E o Machado de Assis é negro, né, gente? Então, assim, a gente tem que exaltar o Machado de Assis como um escritor negro. Eles pintaram ele de branco, mas ele é negro. E ver essas pessoas tomando esses espaços através da literatura, isso é muito legal, né? Eu recentemente também li o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Que livro, assim, falando dos quilombolas. E eu entendi na pele o que é ser um quilombola. Eu não sabia o que era ser um quilombola. Eu ouvia falar, né? A gente ouve falar, um quilombola e tal, e a gente tem um monte de preconceito, um monte de coisa, e a gente não vê que ele é aquele da terra mesmo, ele usa aquela terra, ele precisa da terra para sobreviver, e ele é subordinado a um senhor que não está nem aí para ele, explorando ele, e aí eles começam a lutar pelo direito de estar ali naquela terra, de plantar naquela terra, de produzir naquela terra, né? E eu achei muito legal essa visão dele assim. Então, assim, eu conheço outros mundos, eu conheço outras lutas, né? Eu gosto muito de ler autores negros, né? E eu sempre ponho no meu Instagram assim, qual foi o último autor negro que você leu? Ainda até a gente teve o Dia da Consciência Negra, né? E eu gosto de ver, eu gosto de ler pessoas que, por exemplo, da Nigéria, eu gosto de ler a Chimamanda, de outros contextos, outros países, assim, e a gente vai vivendo aquilo, a gente vai vivendo a história daquela pessoa, né? Então a literatura tem isso, de conhecer outras coisas e a gente não ter o preconceito, né? Porque a nossa sociedade hoje está num preconceito polarizada demais. Eu que sei, sou dono da verdade, eu sei de tudo. Não sei, isso aí me dá um faniquito. Eu acho que assim, muito legal você falar da Chimamanda, porque ela tem um texto que ela fala sobre o outro lado, né? Da o lado da versão. história, né? O outro lado da história. Talk com ela também, né? E ela fala muito disso, né? Ela é uma mulher negra, né? Mas ela é de uma classe média e que ela tinha acesso à literatura, só que ela tinha acesso à literatura só de literatura de brancos. E ela vivia numa realidade, na comunidade dela, onde só tinham negros. E aí ela queria que as pessoas começassem a entender, e ela estava questionando por que aquilo só acontecia. Por que ela tinha que ler branco, né? E aí ela começou a questionar, começou a ver, e aí ela começou a escrever para os dela. Né? E eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente tem que parar com essa questão de preconceito e superdimensionar as coisas, né? O preconceito existe, o racismo existe, e a gente precisa tratar sobre isso. Por que os negros não tinham acesso à educação? Por que os negros não tinham acesso à cultura? E eles não liam. E aí, quando liam, muitas vezes nem sabiam ler e escrever, né? Não tinha acesso a nada, um em 1 milhão, né? E aí, o texto do Antônio Cândido fala muito sobre isso, né? Das pessoas poderem se libertar, né? E a gente lê sobre isso, né? E se reconhecer nesse ambiente, né? Eu acho que assim, a gente precisa, e eu reforço muito isso, da gente buscar cada vez mais esse autoconhecimento, a questão da libertação das pessoas, né? E mesmo que as pessoas lerem um livro de ficção, lerem um romance, né? Tudo isso, alguém passou por alguma coisa para chegar naquilo. Né? Eu estou escrevendo um livro. Logo, se Deus quiser, eu termino. Mas assim, é um processo. Sobre a minha travessia do caminho da fé. Por quê? Porque é uma questão de você mostrar para o outro como que é a sua vivência. Então, eu falo que isso é muito legal, né? Da gente poder. E aí eu fico imaginando essas pessoas que conseguem escrever numa sentada ali, né? E fazem tal. Eu ainda tenho que amadurecer, mas eu acho que é isso que é o legal, né? De fazer essa travessia dentro de você. E isso é a literatura, isso são os livros, né? De você fazer esse percurso todo dentro para você colocar no papel, escrever, né? Ai, que bacana. E a gente fala da sociedade. Eu nunca vi, né? Do caminho da fé. Eu nunca vi ninguém escrever sobre isso.
Que coisa linda. Algumas pessoas já escreveram. Mas logo sai. Vamos. Foi uma experiência muito interessante, que é uma travessia, e eu falo que a travessia é a questão da literatura, né? Você atravessa todas as coisas. E o mais legal, eu estava falando com a minha sobrinha essa semana, que ela voltou às aulas, e aí as aulas presenciais, tá? A virtual tinha e tal. Só que ela estava voltando, e agora ela tem que ler, e ela não tem essa coisa da leitura, sabe? E aí minha mãe deu o Diário de Anne Frank para ela ler, e ela estava lendo. E eu falo assim, como que é legal a gente conhecer a realidade de outras crenças, de outras situações, né? Olha para você ver como é que foi o nazismo, né? Muitas pessoas às vezes não acham, muitas pessoas não acreditam que teve ditadura militar, né? Acho que foi revolução, né? Não teve nazismo, que as pessoas morreram, e que às vezes as pessoas morrem por conta da religião, né? Por conta de algumas religiões mostrarem o que elas querem pregar. Então, isso é muito importante a gente sempre falar, que a gente tem que ler e a gente tem que interpretar. Eu tive a oportunidade de ir no museu, tem um museu lá de Israel, eu fui nesse museu de ver as vítimas do nazismo, e a gente passou por todos, assim, né? E aí tem um lugar que é tipo assim, tem um tanto de... parece uma biblioteca, tem um tanto de nomes, ele é redondo assim, e aí ele vai subindo, e tem um tanto de coisas vagas, e todos esses espaços vagos são pessoas que não se acharam o registro delas, mas que elas morreram no nazismo. E quando você entra naquele lugar, você vê aquele troço gigantesco, assim, ó, e um monte de nome faltando. E quando tem um nome, quando você acha o nome, eles colocam o nome lá, né? Eu falei assim, gente, que coisa mais doida, assim, né? Acho que é o Museu do Memorial. Memorial. Isso mesmo. Eles criam memoriais, né? Então, acho importante a gente criar memoriais. Eu acho que o livro, ele é um memorial. Ele traz isso, né? Tipo esse do que eu li do Torturado. Cara, isso aí vai virar um memorial. Daqui a um tempo, o pessoal vai estar estudando como é que era os quilombolas, né? E a gente hoje lê Machado, a gente entende como era aquela sociedade antes, e aí vai indo, né? Então, é um processo de identidade. E o Antônio Cândido, ele fala muito disso, da literatura, desde os tempos antigos, desde que a gente se entende, conseguiu escrever uma palavra, ter os códigos de escrever palavras, a gente escreve, a gente se expressa. E ele fala disso, né? Desde a antiguidade, a gente tem livros, manuscritos, e quanta coisa que eu fico pensando assim, né? O que se perdeu ali na biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. Meu Deus, a gente perdeu muita informação daquela época, assim, né? E hoje chega pedaços dos gregos, né? Do teatro a gente tinha muito do Sófocles, assim. E eles disseram que eles escreviam muitas peças, né? Do teatro grego. E não chegou pra gente, às vezes só tem uns pedaços, assim, e não chegou o resto, né? Mas, assim, a gente entende aquela sociedade grega através dos escritores gregos de teatro. E eles tinham essa coisa da catarse, né? A catarse era o seguinte, você lia e aquilo era catártico, você expurgava aquele sentimento de você. Então, eu acredito muito nesse poder catártico do livro, né? Quando a gente lê, a gente também está expurgando as nossas coisas, nossas frustrações, as nossas tristezas, e a gente está vivendo alegrias também, não só pro lado ruim, mas também, né, vivendo coisas legais ali. A gente falou da mulher, do negro, hoje... Que legal que tem tantos autores negros despontando aí, a gente poder ver a visão deles, né? De poder escutar, e a gente pegar um livro mesmo, comprar de um autor negro, entendeu? Vou lá comprar, eu quero saber o que é, quem tem condições, óbvio, né? O que você acha, Cícera? Porque assim, a gente tem acesso. Eu acho que comprar... né? A gente tem o privilégio de comprar um livro, mas o que você acha dessas pessoas que não têm condição nenhuma de comprar um livro? Eu acho que assim, não é só não ter acesso, mas assim, de acontecer o que acontece no nosso país, né? Muitas bibliotecas fechando, às vezes alguns municípios que jogam os livros fora, né? Porque não tem aquele valor, aquele cuidado.
Eu vejo, Poços ainda é uma cidade privilegiada porque a gente tem várias bibliotecas, né? Tem biblioteca nas escolas, tem bibliotecas públicas, mas existem algumas outras cidades que nem têm isso, as pessoas não têm acesso. Eu lembro de que quando eu estudava, né, no ensino médio, ensino fundamental, a gente não tinha acesso à internet, né? A gente não sabia, não podia pesquisar. Hoje você pesquisa aqui, né, no teu computador, no celular, você acessa um livro, baixa e tal. Só que, assim, a diferença de ter um livro, né, aquele cheirinho, aquela coisa, se manusear, e você dar um valor àquilo, né, um valor, que é um valor agregado. E quando a gente fala de livro de pessoas negras, eu fico muito mais feliz de que a valorização que a gente tem, né, de que hoje os livros dos autores negros estão na prateleira, né, das grandes livrarias. Quando a gente vai nessas livrarias grandes, a gente fica assim, nossa, louco, né? Na cultura, fica olhando lá, nossa, que legal. E a gente pode ter acesso, né? Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro fala do lugar de fala, né? Principalmente das mulheres. Mas ela está ali nas livrarias, nas prateleiras. É um livro que tem um valor acessível, né? Mas ainda não é acessível para a grande população, porque hoje as pessoas estão passando fome. Então, o que acontece? Elas, ao invés de comprar um livro, elas estão comprando comida, né? Então, você não cria uma política institucional de valorização, de que os livros não é para se baratear para o autor, né? Mas é para as pessoas terem acesso, diminuir o número de impostos, né, que vão dentro dos livros. Então, eu acho que assim, a gente precisa realmente falar sobre isso e que as pessoas tenham que ter direitos, né, a ter esse acesso, porque senão fica só no papel a lei, né? A lei que institui a Política Nacional de Literatura. Fala aí um pouquinho dela. A Lei 13.696, ela é de 12 de julho de 2018, ela é novinha, né? Pertinho aqui. E elas são são diretrizes da Política Nacional da Leitura e Escrita. A universalização do direito ao acesso ao livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas. E a gente pergunta, qual que é a realidade realmente dessa universalização? Ela está só no papel, porque as pessoas muitas vezes não têm acesso ao livro, muitas vezes não têm acesso à leitura, não têm acesso à escrita, porque não conseguem aprender a ler e escrever, né? Nós temos ainda um número muito grande de analfabetos. E as bibliotecas? Quantas cidades no nosso país existem bibliotecas? Né? Às vezes existem regiões muito pequenas que às vezes não tem nem escola, que a gente fica assim super triste de ver que muitas crianças às vezes andam 7, 10 quilômetros para chegar à escola, né? Já chegam lá exaustos. Então, olha como que é difícil, né? Sem comer, e é muito difícil. Então, a gente precisa ver. E ainda falo do fortalecimento do Sistema Nacional das Bibliotecas Públicas, articulação com as demais políticas de estímulo à leitura, ao conhecimento, às tecnologias e ao desenvolvimento educacional, cultural, social do nosso país. Eu fico muito triste da gente ver que a gente perde a questão cultural. Bibliotecas são incendiadas, centros culturais são incendiados e a gente não tem uma política nacional de conservação, né? A Unicamp tem um trabalho muito legal, né, de que fazem digitalização de arquivos, de documentos, mas para os governos é muito caro manter isso, né? Ao invés de pensar que é um investimento, que é um dinheiro que é meu, que é seu, que é de todo mundo, e que é uma história que a gente precisa manter. Eu sempre sou muito a favor, por isso que eu falo de livro físico, que eu acho que assim, é uma das coisas mais legais do mundo. Você imagina, você poder pegar na sua biblioteca um livro ali da história, né, de contar a história, e você conhecer ou se reconhecer dentro daquela literatura, né, de uma poesia. O Sartre mesmo, o Sartre era um filósofo mas que ele alinhava muito a literatura, ele gostava muito da literatura, né? Então ele fazia os seus pensamentos filosóficos dentro da literatura. E aí você imagina, na Grécia Antiga, quantos desses filósofos lá atrás, Sócrates, Platão, e que faziam da literatura poesia e de filosofia. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso e questionar. A gente, enquanto cidadão, questionar o que a gente acredita, questionar os nossos governantes, questionar os nossos representantes, para que a gente possa ser estimulado e estimular mais pessoas a terem acesso à cultura.
E que você acha assim, que poderia ser uma lei bacana que funcionasse, né? Sinceramente eu não tenho essa visão meio política, assim, eu não sei nem como Uhum, pensar uma lei ou um projeto que pudesse, sabe, trazer esse acesso. Porque assim, às vezes tem até o acesso, né? Eu acho que o papel da uhum, escola é muito importante também. A gente bom questionar esse papel da escola, do professor. O professor que está lá, lê, eu não sei se esse professor uhum. lê, né? Então, assim, se um professor que não lê, ele não vai incentivar, ele vai deixar o resuminho, mandar o resuminho para o aluno, vai propagar esse tipo é, de ensino, né? Então, a gente está questionando isso também. O professor lê, e coitado do professor também, né? É. Recebendo um salário de Mas é o que eu miséria, falo, é a questão cansado, né? Como é que vai ler? da capacitação, do falta do investimento. É. Falta de capacitação, falta de investimento público na educação, nos próprios profissionais, instrumentalizar esses profissionais, porque muitas vezes, às vezes, os professores também não têm essa condição de comprar tantos livros, porque o salário é tão pequeno que como é que eles vão fazer? E muitos professores, às vezes, tiram do bolso. Eu conheço professores que tiram do bolso para incentivar alguns alunos. É, o que eu me pergunto muito? Eu falo, existem muitas leis, mas existem poucas ações. Porque essa lei é uma lei muito legal. Incentivar a criação e implantação de planos estaduais, distritais e municipais do livro e da literatura em fortalecimento. Ótimo, tá lá, lindo, bonito, mas daí aonde que vai sair esse recurso para fazer os investimentos? As prefeituras, às vezes as prefeituras não vão deixar de investir na saúde, e aí fica aquela coisa, não vou deixar, porque aí joga até o povo contra a literatura, contra a Para a arte, educação. Eu né? vou Em ensinar. si, né? É, Não, vamos tirar da arte primeiro contra para a ter arte. o, né? Sendo que, assim, é Porque a isso que a arte gente quer não. questionar. A arte é Isso. um direito fundamental, a gente precisa dela. A gente não vive sem ela, a gente precisa dela. Por exemplo, nessa pandemia, né, que entrou, o que manteve as pessoas com uma sanidade mental? A música, as lives, os artistas Uhum. começaram a fazer coisas dentro né, da internet, e isso foi propagando, pessoas começaram a ler mais, né? E isso salvou a gente em muitos momentos, né? Então, assim, eu acho super bacana isso que você está falando. A arte salva. E aí fica essa coisa: olha, nós vamos tirar da saúde, da cultura, da educação, e nós vamos jogar na saúde. Por quê? Porque a gente precisa salvar as pessoas, né? Tem que fazer cirurgia, tem que fazer exames e tal. Só que às vezes as pessoas não entendem que muitas pessoas estão doentes e adoentadas porque elas estão fora de uma realidade, de um contexto social. E muitas vezes tem pessoas que estão deprimidas, o livro salva de uma depressão. As pessoas às vezes estão solitárias, às vezes elas se encontram dentro do livro um companheirismo ali dentro, né? Uma troca. Então, a gente tem que começar a ser muito mais abrangente, porque não adianta nada só fazer lei e não ter essa política de implementação e efetivação das leis. Tá bonito no papel, mas aí da Tá onde que você vai linda. tirar o dinheiro para implementar? Da onde você vai tirar o dinheiro para fazer bibliotecas? Às vezes, as cidades pequenas, o orçamento dela é tão pequeno que elas dependem de recursos vindos do governo federal, do governo estadual, né, de impostos que a gente paga, mas assim, para reverter, para manter uma escola aberta, né? Então, por isso que a gente fala que vai dando esses pulos aí, vai acertando, mas A eu gente lamento vai. quando a gente vê que muitas pessoas às vezes jogam lixo, livro no lixo. As cooperativas de reciclagem de Poços de Caldas, então, tem muitos livros que foram jogados no próprio reciclado ou até no próprio lixo mesmo. Nossa, Então, eu não sabia, não, é? tem muito. Tem um pessoal da Ação Reciclar e da a outra, eu vi muitos livros lá. Então, assim, eu falava, puxa vida, as enciclopédias, nossa, tudo lá no lixo. E Nossa, é triste. É. muito triste. E eu acho Eu que falo entra. lixo porque não é reciclado, né? Porque o que acontece? Parece que eles vão para lá porque precisa desfazer, né? Uhum, Sendo que podia tentar em uma outra maneira. Eles é. formam lá, muito legal. Qualquer dia eu vou pedir para eles mandar uma foto para gente. Que bacana. Eu acho que é isso, né? A gente vai fazendo trabalhos de formiguinha, assim, né? Eu gosto muito de repassar meus livros, né? Eu leio, assim, eu gosto de passar para frente. Então, isso também é bacana. E tem uma coisa de troca também, né? Hoje em dia está rolando muita coisa de troca. Eu tenho um livro, vou trocar com fulano.
nesses grupos meus aí de literatura, de leitura coletiva, a gente fala assim, eu tenho esse livro, eu tenho esse, vamos trocar? Vamos. E aí tem até no correio agora tem um envio módico, que você pode pagar bem mais barato. Você coloca o livro lá e envia mais barato para a pessoa. Então o frete ficou um pouquinho mais barato para o livro, só o livro em si, né? E isso também é legal, acho bacana, né? Então, incentivar isso, né? Um frete de um livro a ser mais barato, tem um vale estudante, eu acho que teria que ter um vale livro para o estudante. Aqui já teve É? uma vez, você acredita? Já teve uma vez de vale livro. Só que uma outra coisa que a gente está falando para a gente que enxerga. E aí eu fico pensando, dessa universalização dos livros, né? Da Libras, né? Da linguagem de sinais, mas esqueci, fugiu o nome, que raiva. Braille, né? Uhum. Os livros em Braille, as pessoas não conseguem ler, elas conseguem ouvir, né? O e-book. Mas hoje em dia tem muitos audiolivros, né? Você coloca no YouTube. Audiolivros. Você consegue ver muitos audiolivros, né? Até esse da Virginia Woolf, que eu estava lendo, só que tem em inglês, ainda não tem em português. Mas um sotaque muito britânico, eu falei assim, não, acho que eu vou ler ele mesmo. Então, mas você vê, é uma coisa que a gente precisa pensar nessa questão da universalização, de se democratizar e de ter acesso, porque às vezes nem isso as pessoas conseguem ter, né? Acesso a um audiolivro, né? Às vezes é caro. Então, eu falo da popularização mesmo. O Vitor Rodrigues, ele fez o audiolivro do livro dele, eu até baixei, ele disponibilizou, assim, acho que teve uma promoção, sei lá, alguma coisa assim, e ele disponibilizou, e eu baixei o audiolivro dele, assim, gente, e ele falando, né, que coisa legal que você vê o próprio autor falando do seu livro, recitando o seu texto, assim, eu falei assim, cara, é muito legal, assim, eu acho isso bacana também, né, isso de ter mais audiolivros, livros em braille, essa acessibilização não existe, né? Acessibilidade para as pessoas, isso é muito importante. Na faculdade a gente está discutindo muito essa coisa assim do professor bilíngue, né, da acessibilidade dos alunos. Estou estudando Libras também agora, né? Quanta coisa a gente ainda tem que caminhar, né? A gente ainda tem que defender o básico do básico. E já era para a gente estar avançando em outras questões, assim, né? Mas, enfim, não desanimemos. Porque a Constituição determina no seu artigo 26 e 27, né, de que o Estado garantirá a todos pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes da cultura nacional, apoiará e incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais. E, infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece na prática. Muitas vezes, os governos cortam os recursos que seriam voltados para a cultura, principalmente, e porque acha que isso não é fundamental. E estão equivocados. Você falou, isso aí é uma questão até de saúde pública, né? Às vezes uma pessoa que tem um problema sei lá, de depressão, de coisa assim, ela pode ter o livro como uma válvula de escape, né? Eu falo muito assim com meu esposo, né, o Hernani, que antigamente a gente escutava muita música, e parece que essas músicas de antigamente a gente falava Legião, né? Aquelas músicas parece que tá falando o que eu tô sentindo, isso mesmo. E hoje em dia, eu não sei, parece que tá faltando as pessoas falarem um pouco mais da nossa alma, da gente se identificar com aquilo ali, e de ter essa coisa catártica, né? Então, eu consigo um pouco disso hoje nos livros, assim, e isso traz essa coisa catártica em mim, assim, né? Como falta ainda, né, de trazer isso para as pessoas, de poder oportunizar isso para alguém que não tem esse acesso ou que não tem conhecimento, que pode ter esse processo catártico, né, ter esse prazer de ler o livro, né? A gente precisa despertar o prazer das pessoas em querer ler. Então, ler não é uma obrigação para o vestibular, ler é um prazer, você vai se descobrir como ser humano, né? O Cândido fala muito disso, o papel humanizador da literatura, né? A gente se humaniza, a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem menos preconceito, a gente entende lutas sociais, a gente não fala mais mal das lutas sociais, a gente entende, a gente dá ouvidos, né? A gente fala muito de dar voz. Beleza, tem um monte de gente falando, vamos ouvir um pouco o que essas pessoas estão dizendo.
eu tenho que ouvir o que um negro, uma mulher negra está dizendo. Eu tenho que parar e ouvir ela, ouvir a dor dela. A dor é dela, não é minha. Então, eu ali posso ouvir e posso absorver isso. E tá ali, ó, estamos aqui. Também estou nessa luta com você, vamos embora. Eu acho que está faltando muito isso na gente hoje em dia, assim, né? Eu estou até emocionando, assim. Empatia, né? Falta muito. Então, acho que o livro ele me traz muita empatia e eu acho que ele pode trazer empatia para muitas pessoas. E acho que isso que a gente está precisando nesse mundo hoje, assim, né? Antônio Cândido, fala isso que você está falando. Eu vou até ler, porque já que você ficou emocionado, você vai ficar mais ainda. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de viver dialeticamente os problemas. Então, as pessoas, às vezes, conseguem, dentro de um livro, dentro de uma história, né, se colocar naquele ambiente, naquele local, e muitas vezes isso não é difundido, não é divulgado. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, para que as pessoas têm que saber de uma realidade, de uma escravidão? Né? Por que dói tanto a gente saber dentro de um livro, né? E às vezes choca, né? Algumas leituras, né? Violências, né? Então, eu acho que isso é muito legal, essa frase dele, essa parte do texto falando sobre isso, né? De que é uma possibilidade de dialeticamente dos problemas. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais ver, porque a gente cansa de ver nos noticiários violência, mas parece que quando você lê, você entra, né, dentro daquela situação. Né? Eu acho que eu acho que a literatura é justamente isso. A gente fala muito da jornada do herói, a gente vive a jornada daquele herói, naquele momento, daquele personagem, né? A gente vai vivendo junto com ele. Eu lembro que eu li um livro que é A Terceira Vida de Grant Copeland, da Alice Walker, que é uma escritora negra americana. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei assim, o que é este livro aqui? Eu fiquei assim, eu não sei se você já leu, mas eu recomendo para todo mundo, A Terceira Vida de Grant Copeland. Aí a história de um negro, de uma pessoa, de um homem negro, daquela escravo, vivendo assim, já era livre, mas estava vivendo ainda as consequências da escravidão, num ambiente que ele foi assim muito maltratado, o pai bebia, a mãe não ligava, assim, sabe? E aí ele cresceu daquele jeito e ele se tornou pior do que o pai. E ele se casou com uma mulher, a mulher ela é linda, nossa, essa aqui eu vou amar. Não, começou assim, bater na mulher mesmo, sabe? Ter uma vida assim, aí a mulher se submetendo àquele marido, porque ela aprendeu daquele jeito, não tinha para onde correr, com um monte de filho. E você fica assim, mulher, reage, mulher. E tem uma hora que ela reage, ela pega uma arma, né? E fala assim, pode parar com essa violência assim pra cima de mim, que eu vou te dar um tiro, nesse sentido assim, né? Você, ela conseguiu, meu Deus do céu. Aí lá pela Santa, ela volta de novo pra mesma situação. Assim, não, gente. E aquela... Mas olha a situação desse homem, né? Ele reproduz a violência que ele sofreu, né? Ele não teve uma possibilidade de ser outra pessoa. Eu não estou aqui defendendo o machismo, estou defendendo as violências dos homens, mas é uma reprodução que a gente precisa falar sobre isso, sobre esse homem que ele é violentado, esse homem que sofre, né? E reproduz essa violência contra a mulher, que às vezes não sai dessa situação. Ciclo vicioso, né? É verdade. Ciclo vicioso. E às vezes os filhos vão cometer as mesmas coisas, ou até chegar uma situação triste, né? De extrema violência. Isso aí. Deixa eu ver o que é mais. Que eu acho que a gente precisa. Um fechamento aí. O que você acha mais que a gente poderia falar, né? Eu falo quando eu gosto do Jean-Paul Sartre, né? Ele tem uma frase, até deixei aqui, porque eu acho muito interessante. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos com o que os outros fizeram nós. Então, quando a gente fala da... Porque, assim, quando a gente entra na questão da leitura, quando a gente entra na questão do conhecimento, se a gente não busca, né, aprender,
né? E mudar esse ciclo, igual está falando aí, né? Mas, assim, o que as pessoas fazem de nós e que a gente deixa as pessoas fazerem de nós? E por que a gente não consegue buscar os nossos direitos e cada vez mais mostrar que a educação salva, a literatura salva e que a gente precisa cada vez mais estar atento a isso? Não é uma questão de grade curricular, não é obrigatoriedade, mas que precisaria fazer de uma maneira que fosse leve, né? E que as pessoas tivessem acesso, que as pessoas pudessem cada vez mais se apaixonar pela literatura, né? E buscar ter esses acessos, né? As bibliotecas serem mais acessíveis, as pessoas terem mais acesso. Gente, nós temos muitas bibliotecas em Poços de Caldas, temos nos bairros, temos nas escolas, tem uma biblioteca pública que é do lado ali, que é dentro da Urca, que era um lugar lindo, maravilhoso. Então, vamos lá, tem muita coisa boa e eu acho que mesmo que a gente não tenha condições de comprar, vamos começar a estimular as pessoas a irem nas bibliotecas, porque aí a gente estimula as prefeituras, né? Eu estou falando aqui de Poços, mas eu estou falando que esse vídeo circule pelo Brasil e pelo mundo. Vamos estimular, você cobrando dos seus agentes, olha, precisa ter uma biblioteca, nem se for pequena, mas a gente tem. E aí começa a estimular cada vez mais. Porque também se as pessoas não frequentarem, as políticas públicas não vão ser, não vão cair do céu, né? Então, a gente tem que começar a frequentar essas bibliotecas e, agora não tem esse livro de filosofia, não tem esse livro de psicologia, e a gente vai conseguindo colocar, né? Eu acho bacana. Nossa, falou tudo, fechou, tá de olho isso daí. Eu, quando eu era mais nova, que eu não tinha dinheiro nada para comprar, eu frequentava muito a biblioteca. Eu ia lá, tinha minha fichinha, e dá para renovar, pode ficar quase até um mês com o livro, lendo o livro, e acabava um, já começava outro, assim. E é isso, gente, lê aquilo que dá prazer. Porque o que te dá prazer vai te abrir a mente para outros tipos de literaturas, para você começar a ler um clássico. Eu acho assim, um horror você já botar ali um Machado de Assis já para a pessoa, um Camões já ali, meu Deus do céu, não sei nem o que é um decassílabo, eu tenho que ver um soneto, o que é isso? Não, peraí, deixa eu sentir primeiro, deixa eu interpretar esse texto, vou ler um Sérgio Vaz, um Negodrama, um inquérito primeiro, eu quero isso, eu quero dialogar, eu quero falar com eles primeiro, e aí isso abre portas para outras coisas. E eu acho que o papel do professor ele é super importante, de incentivar essa literatura a consumir essa biblioteca, aí nessa biblioteca, consumir esse livro, passar essa paixão. Então, assim, a nossa função hoje é passar essa paixão para as pessoas, que elas também se apaixonem pelos livros, tenham acesso, e se começar a frequentar, pronto, aí as políticas vão funcionar de verdade, né? Achei bem bacana isso que você disse. E assim, eu gosto muito de seguir, né? O que você pode fazer, um professor pode fazer? Eu incentivo, hoje a gente tem que dialogar, vai seguir um booktuber no Instagram, no YouTube, tem gente aí falando de literatura o tempo todo, com coisas muito bacanas, né? Tem outras ferramentas que você pode procurar. Eu achei muito legal que a Oprah Winfrey, né, ela tem uma lista de livros. A Reese Witherspoon, ela tem um clube do livro e ela sempre incentiva, ela dá dicas de livros, esse tipo de gente, né? O Barack Obama, ele dá também, assim, a lista de livros que ele leu no ano. Cara, isso é muito legal, né? Se a gente tivesse isso com os nossos artistas, né? E aí, o que você leu? Põe tua lista aí do que você leu esse ano, né? Um artista aí, sei lá, um Luan Santana da vida, ou alguém aí. Legal, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante você falando sobre isso? Assim, eu sou fã da Roberta Estrela Dalva, né? Eu acho ela muito, nossa, uma mulher assim, muito, para mim, ela tem um significado muito importante. Por quê? Porque ela é uma mulher que foi campeã de slam de poesia em Paris, né? Acho que foi Paris, né? E ela levou o Brasil para um dos maiores topos, né, da literatura. Uma literatura marginal, que é o que a gente fala, que não é marginal porque ela não é violenta, mas ela está à margem, mas ela fala da
realidade das pessoas, e ela é uma mulher que ela defende muito a questão da literatura, porque as pessoas têm conhecimento, então você fala melhor, você tem como se manifestar mais, e isso daí incentiva até as pessoas conseguirem mais emprego, né? Assim, a gente vê que uma pessoa introspectiva, às vezes ela não tem essa facilidade de conseguir um emprego, mas ela tendo conhecimento, palavras novas, é um vocabulário novo. E essa questão do slam de poesia, né? Eu acho que a gente precisava voltar, Tati, porque assim faz muita falta, assim, a gente chegar lá, ver aqueles menininhos lá achando muito legal, e isso é recebendo incentivar os a produção poéticos, né? Incentivar eles a produzir os seus próprios poemas, isso é maravilhoso. Concordo. E os slams, assim, muito legal, porque aí você tem que começar a ler, começar a pensar as palavras que você vai combinar. Eu acho que é muito legal. Eu fiquei muito feliz de participar aqui com você. Maravilha! Gente, então é essa nossa literatura como direito. Lembrando que o Antônio Cândido viveu a infância dele aqui em Poços de Caldas, né? Então ele é um pouco poço-caldense, eu esqueci de falar isso. Então a gente também está exaltando aí uma pessoa que viveu aqui na nossa cidade, né? E na nossa cidade tem muitos escritores, tem muita gente bacana produzindo coisas aí, muitos artistas. Eu acho que o Poços de Caldas ele é um celeiro de talentos, assim. Em breve teremos a Ana Cissa aí como escritora. Espero que seja logo aí que eu consiga terminar, porque, nossa senhora, é como gerar um filho mesmo, né? Você vai vendo. E às vezes o tempo não é suficiente, mas eu acho que é muito legal. Bacana. Então é isso. Acho que a gente deu o nosso recado. Se isso quer dizer mais alguma coisa para as pessoas aí que estão assistindo a gente? Olha, procure a biblioteca mais próxima. Se vocês assistiram hoje, nunca leram um livro, vai na biblioteca, é gratuito, vocês têm direito a ter o livro ali, ler no seu tempo, dedicar um pouquinho do tempo, desligar um pouco a televisão e o celular e pegar um livro que é muito mais saudável do que a gente ficar vendo essas notícias tristes que a gente está vendo, nem se for um romance para você chorar, que eu acho que é legal também, mas eu acho que é muito mais legal as pessoas terem acesso à leitura e desconectar um pouco dessa questão de estar conectada às redes, né? E esquecendo que a gente tem uma vivência real e, né, que é muito mais legal, e o livro te leva para essa realidade de muitas outras coisas e de conhecimento. Então, agradeço isso, muito obrigada por você ter aceitado esse meu convite, foi muito bacana, acho que a gente aprendeu bastante, né? E obrigada a todas as pessoas que assistiram, obrigada mais uma vez à Prefeitura de Poços de Caldas, ao Poço Cultura e Arte, Poço Curte em Casa. Esperamos fazer mais palestras, lives, discussões, mesas redondas. Eu acho que isso assim, é muito bacana, né? E que a gente traga uma vez, vamos trazer uma obra aí, a gente discute uma obra, né? Isso é legal também. Então, acho que é isso, né? Procure pessoas que também vão dialogar com o que você está lendo, né? Sempre vai ter alguém. Você bota lá no Facebook da vida ou numa rede social, sempre vai ter alguém que você pode colar junto, fazer o seu grupinho ali, discutir as obras e viver um outro mundo. Então é isso que a gente quer, né? Que as pessoas transcendam um pouco. Vamos um pouquinho além, vamos ver um pouquinho mais para frente, vamos ver um pouquinho mais, né, por trás das coisas que estão acontecendo. Então o livro ele é uma porta aí para um mundo maravilhoso. Cissa, muito obrigado. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau, adorei. Obrigada, gente.